Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos, por gentileza, tomem seus assentos. Quero externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, por tudo quanto Ele tem nos feito. Também externo minha gratidão ao pastor Fábio Eleutério, meu amigo, por ter convidado a minha pessoa para este evento. Deus o abençoe, ele e toda a sua família. Não estou vendo a irmã Edna. Está ali, irmã Edna. Deus abençoe os irmãos, os varões. Meu amigo também, José de Jesus, pastor José de Jesus. Deus abençoe sua vida e toda essa amada igreja. Que Deus continue a abençoar grandemente. Irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Aleluia. Estou falando com o pastor, ele me convidou. Eu não perguntei para ele o tema e nem ele passou. Aí eu fui para o joelho, irmãos. Pedi a Deus uma palavra. E o Senhor colocou no meu coração esta palavra que eu quero compartilhar convosco. Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22, o versículo 30. Glória a Deus. Nós que por bondade de Deus temos o ministério do ensino. Nessas ocasiões eu peço a Deus que além do dom do ensino, Ele me conceda também o dom de profeta. Amém, irmãos? São duas coisas distintas. Amém? Mas podemos, Deus, Ele pode, e como Ele faz, fazer um mesclado. E fica maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro. E estivesse, aonde, irmãos? Na brecha, perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Amada igreja, este versículo é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Permita-me fazer um pequeno preâmbulo para nos situarmos ao contexto deste versículo. Houve um tempo, irmãos, em Israel, em que ninguém se importava com nada. O povo estava totalmente à deriva. Cada um fazia as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua visão. Obviamente que Deus não estava direcionando aquelas pessoas. Vejam, irmãos, que enquanto os sacerdotes, eles profanavam o templo, deixando de serem
verdadeiramente servos de Deus, instrumentos de Deus, eles profanavam o templo do Senhor. Os líderes políticos, eles recebiam suborno, não exerciam a função deles como deveria exercer. Os profetas faziam falsas profecias. Imagina os irmãos como é que estava a situação. E o povo cometia pecados terríveis. Os mais ricos roubavam os mais pobres, na intenção de cada vez os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficavam mais pobres. Vejam que Deus, irmãos, a Bíblia nos diz nesse versículo que Ele procurou. Vejam bem que Deus, Ele não tem essa necessidade de sair procurando. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela está recheada de palavras humanas para nossa compreensão, para o nosso entendimento. Deus não precisa procurar nada, porque Ele vê tudo, Ele vê todas as coisas. Mas a expressão aqui procurar é para que eu e você venhamos entender que Deus procurando, Ele não achou ninguém que estivesse na brecha. Essa brecha aqui, queridos, que o texto lido nos diz, é o posicionamento que Deus queria naquele tempo, que houvesse pessoas lá no templo, entre os sacerdotes, que pudesse resistir àquela onda de profanação no templo. Deus procurou ali entre eles, não havia, porque todos estavam corrompidos. Nenhum justo, irmãos, poderia ser achado naquele momento. A situação verdadeiramente estava caótica, desesperadora. E Deus, como não suporta o mal, Ele teve que tomar uma decisão. Deus não estava à procura de novos métodos, mas Deus sim estava à procura de um homem que pudesse estar no lugar certo, no momento certo e à disposição dele. Mas Deus, Ele não achou uma única pessoa, irmãos. Quando ela é encontrada por Deus, é o suficiente para Deus provocar uma grande mudança. Nós não devemos, em hipótese alguma, desprezar uma pessoa que se coloca à disposição de Deus. Eu falo uma única pessoa.
Uma única pessoa, quando se coloca diante de Deus, Deus, por intermédio dela, pode fazer coisas grandes e maravilhosas. Pela uma simples razão, não importa qual seja a idade da pessoa, não importa qual seja o grau de escolaridade da pessoa, Deus, irmãos, não está limitado às ferramentas humanas, às limitações humanas. Deus não está limitado ao que eu tenho ou que eu não tenho, ao que você tem e o que você não tem. Deus Todo-Poderoso, Ele se coloca, queridos irmãos, e diz: eu sou. Pense comigo agora, o eu sou na vida do cristão. O cristão se posiciona como Paulo se posicionou: eu sou o que sou, porque debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, você pode todas as coisas. Você pode alçar voos altos que pelos recursos humanos são impossíveis você chegar. Mas com Deus tudo é possível. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifica a Deus. Agora, queridos irmãos, é bem verdade que o pecado, ele faz uma brecha no muro de proteção do povo de Deus. Quando Deus convocava o povo de Israel para a santificação, é porque Deus, Ele queria trabalhar e operar no meio do povo. E todas as vezes que o povo se santificava, que significa se separava e se consagrava inteiramente para Deus, Deus operava de uma forma extraordinária no meio daquele povo. Porque, queridos irmãos, a santidade atrai a glória de Deus para o povo de Deus. A santidade, queridos irmãos, no meio do povo de Deus, faz com que o Espírito Santo de Deus, ele tenha plena liberdade de trabalhar, de agir, quando o povo está em santidade. E vejam, irmãos, que Deus almeja isso no meio do seu povo. Mas quando há o pecado, o povo fica vulnerável a isso. Porque o povo, uma vez dando abertura para o pecado, se abre brechas. E essas brechas, quando entram na igreja, elas minam, irmão, a força da igreja, a santidade da igreja, a comunhão, queridos irmãos, vertical e a comunhão horizontal, ela é também afetada. A presença do Espírito Santo, queridos irmãos, também é sentida no meio do povo de Deus, quando se abre brecha. Então o cristão, irmãos, ele deve com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, repudiar e odiar o pecado. Porque o pecado é uma barreira entre Deus e nós. E as brechas que entram, irmãos, trazem coisas terríveis. Vamos um pouquinho avante. Vejam que
o povo de Israel, no capítulo 6 de Josué, Deus tinha dado uma estupenda vitória ao povo. No comando de Josué, a cidade de Jericó, que era uma fortaleza, o muro, irmãos, era uma cidade impenetrável, humanamente falando, mas Deus falou: eu vou dar a cidade para vocês. Vejam que ali, queridos, não precisou de nenhum recurso humano, precisou unicamente do povo se santificar e obedecer ao Senhor. É só isso que Deus quer da sua igreja. Porque uma igreja santificada e obediente a Deus, irmão, é como uma espada afiada nas mãos do Espírito Santo. E Deus falou para Josué rodear a cidade 6 vezes. Na 7ª vez, rodear 7 vezes, que Deus ia dar vitória, e assim foi feito. O muro caiu, irmãos, e o povo entrou na cidade, grande foi a vitória. Mas o povo estava agora diante de outro desafio. E qual era o outro desafio? A cidade de Ai. Em relação a Jericó, a cidade de Ai, irmãos, era algo insignificante. Ao passo que Josué pediu para que alguns homens fossem espiar a terra. E quando os homens foram lá e espiaram a terra, falou Josué: não se faz necessário. Não se faz necessário subir todo o povo, todos os valentes. Manda só alguns homens, porque a cidade é pequena e nós vamos vencê-la fácil, fácil. E vejam que subiram, irmãos, mas para decepção deles, frustração deles, os inimigos, irmãos, colocaram eles para correr. Eles correram, saíram frustrados, tristes, ao passo que quando chegaram diante de Josué, Josué falou: meu Deus, o que aconteceu? Josué começou a indagar, a interrogar a pessoa de Deus. Aí Deus falou: Josué, tem anátema no meio do povo. Em outras palavras, irmãos, quando há pecado no meio do povo, irmãos, impede o operar do Espírito Santo. E o que tem que fazer, Senhor Deus? Tira o anátema no meio de vós. Tira o anátema no meio de vós. E quando isso foi feito, queridos irmãos, Deus deu vitória ao seu povo. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Há uma maneira, queridos irmãos, de a gente, de nós, eu e você, de se colocar na brecha e fazer obstáculo contra os juízos de Deus. Como que deve ser isso, irmãos? Quando Deus leva-nos ao arrependimento, à oração e pela correção. Quando acontecem essas coisas, iniciando, mesmo que seja por uma pessoa, veja que isso passará a influenciar as outras pessoas. Um crente avivado, irmãos,
que se coloca na brecha do arrependimento, da oração. E ele diz diante de Deus: Deus, o negócio está difícil, mas eu estou aqui na brecha da oração, da intercessão, do jejum, e eu creio que o Senhor vai mudar a situação. Quando uma pessoa, irmão, se coloca assim, irmão, muitas coisas mudam. Porque o ministério de intercessão é um ministério poderoso diante de Deus. Lembra de Abraão? Abraão, quando ficou sabendo que a cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída, ele começou a conversar com Deus, sim ou não? E a pergunta que ele fez a Deus foi: Senhor, o juiz de toda a terra, será que vai cometer uma injustiça de destruir o justo com o injusto? Ai Deus, vamos lá. Aí Abraão começou a falar: se nesta cidade, Senhor, houver 50 justos, o Senhor destruirá a cidade de Sodoma e Gomorra? Deus falou: não destruirei por amor dos 50. Aí isso alegrou Abraão, e Abraão continuou a dizer, está no capítulo 18 do livro do Gênesis: Senhor, e se tiver 45? A resposta foi a mesma: não destruirei por amor aos 45. E se tiver 40, Senhor, também não destruirei por amor aos 40. E se tiver 30, Senhor, também não destruirei por amor aos 30. Senhor, permita-me falar mais uma vez. E se tiver 20, eu não destruirei por amor aos 20. Aí chegou até no 10. E se tiver 10, não destruirei por amor dos 10. Não sei se eu já falei aqui nesta igreja. O que havia em Sodoma e Gomorra, irmão, era mal, sim. Mas havia outra coisa pior: a ausência do bem. A ausência do bem. Mas Deus, irmãos, Ele se colocou à disposição. Se tivesse justo ali intercedendo, olha o dedinho, Ele não ia destruir a cidade por amor dos justos. Lembra de outro episódio? De outro homem que se colocou também na brecha da intercessão? Quem? Moisés. Moisés, ao descer do monte, irmãos, antes dele chegar ao povo, Deus falou assim para ele: irmão, olha, o teu povo que tu tiraste do Egito, olha, irmão, que palavra forte. O teu povo, Deus falou assim para Moisés: o teu povo que tu tiraste do Egito tem se desviado. Os irmãos não sabem, irmão, a pressão que sofreu Arão. Arão sofreu uma pressão terrível. Todo o povo ali em cima dele: cadê esse Moisés que não vem? Cadê esse Moisés que não aparece? Fazei para nós deuses que nos represente. E Arão caiu na fraqueza, irmãos, e fez assim. Moisés, quando chegou, ele se irou de tal forma, irmãos, que Deus falou para Moisés assim: Moisés, fica quieto, fica de canto, porque eu vou destruir todo este povo, e de ti eu vou começar tudo de novo. É aí que entra, queridos irmãos, o homem na brecha.
Vocês estão entendendo a palavra aqui, irmãos? É aí que entra a importância de estar na brecha. E a brecha que eu falo aqui é a intercessão. Foi quando Moisés, irmão, começou a dialogar com Deus. Ele tinha intimidade com Deus e começou a dialogar com Deus. Falou: Senhor, o que dirão os egípcios que o Senhor tirou este povo do Egito e não teve condição de conduzir este povo? O que dirão os egípcios que o Senhor tirou este povo lá da terra para o matar neste lugar? Longe de ti tal coisa. Porque o homem e a mulher, queridos irmãos, de Deus, homem e mulher de Deus, tem também um cuidado com a reputação de Deus. Tem um cuidado todo especial com o nome de Deus. Ele não quer ver o nome de Deus ser escandalizado. Ele não quer ver o nome de Deus ser mal entendido, mal compreendido. Mesmo que ele tenha que sofrer o dano, mas ele fala: ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Deus é santo, para ele é só honra, glória, louvor, adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava ali na brecha, irmãos. Deus sabia de tudo isso. Mas muitas das vezes, Deus nos dá a oportunidade, irmão. Nos coloca em situações para ver o nosso posicionamento. Lembra de que uma vez o Senhor Jesus com seus discípulos, onde estava todo o povo, uma grande multidão, e os discípulos chegaram no Senhor e falaram: Senhor, o que nós vamos fazer com essa multidão? Já está noite. Não tem lugar para comprar pão para esse povo. Despede a multidão, Senhor. Aí sabe qual foi a resposta do Senhor? Dá-lhe voz de comer. Alimenta esse povo. Ele bem sabia, irmãos, o que ele tinha que fazer. Porque guarde isso, irmão. Nenhuma situação pega Deus de surpresa. Sabe o que você está vivenciando? Um problema, uma situação que te pega de supetão assim, ó, chega assim de imediato. Aí você fala: Senhor, eu não estava esperando. Senhor, eu nem imaginava que isso ia acontecer. Mas já estava na agenda de Deus você passar por esse processo. E olha aí, olha eu como profeta de Deus aqui falando. E Deus, quando permite que chegue uma situação na tua vida, seja ela não pecaminosa, mas dificultosa, é porque Deus, Ele quer mostrar a grandeza dEle, o poder dEle, e para que o nome dEle seja glorificado e exaltado na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então espere, fique calmo, fique calma, não se desespere, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Bendito seja o nome do Senhor, porque coisas grandes e maravilhosas você verá. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor sabe o que fazer. Deus procura pessoas na brecha, irmãos, também na família. A exemplo de Jó. A Bíblia nos diz que Jó tinha os seus filhos e ele se levantava. A Bíblia nos diz, 1:5 de Jó. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto, sacrifício em pró dos seus filhos. E sabe uma expressão que me encanta? A Bíblia nos diz que ele fazia isso continuadamente. Você pode glorificar a Deus por isso? E o que é que ele fazia continuadamente?
intercedia pelos seus filhos, intercedia pela sua família. Quantas vezes eu vi a minha querida mãe, quando eu estava longe do caminho do Senhor, ela entrava lá no quarto meu, dos meus irmãos, Rogério conhece a minha mãe, entrava e orava: Senhor, abençoa meus filhos, perdoa os pecados dos meus filhos, salva, Senhor, os meus filhos. O que é isso, irmão? É intercessão. O seu filho, a sua filha pode estar longe do caminho do Senhor, mas Deus conta com você, meu irmão e minha irmã, na brecha da oração, na brecha da intercessão. Senhor, meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, meu amigo, meu vizinho, Deus espera, irmão, de pessoas que estejam na brecha, ali intercedendo, buscando ao Deus Todo-Poderoso. Se você crê nisso, levante sua mão e glorifique ao Senhor. A intercessão é importante, queridos irmãos. Neemias também, irmãos, no seu ministério, é impossível, todas as vezes que eu ministro sob liderança, irmão, eu sou tentado a falar de Neemias, porque Neemias verdadeiramente foi um líder que fez a diferença. Veja que a princípio, irmãos, parece que ele ia fazer tudo sozinho, mas olha o dedinho, não. Veja que quando ele soube da situação, ele foi primeiramente orar. Após a oração, ele não se limitou só a falar com Deus, ele também foi falar com o rei. É bíblico. É errado a gente fazer o contrário. Antes de falar com Deus e falar com o rei, e falar com o governador, e falar com o prefeito, ou coisa semelhante. Mas antes de falar com qualquer pessoa, nós devemos falar com Deus, que conhece o coração da pessoa. Aqui, por exemplo, irmãos, que eu creio que o pastor e os demais que pregam a palavra do Senhor fazem isso. Antes de falar ao povo a palavra de Deus, vai falar com Deus do povo. Veja que em Atos 6 e 4, os apóstolos falam assim, irmão: e nós perseveraremos na oração, e depois vem o ministério da palavra. Veja que o ministério da palavra não antecede a oração, porque primeiramente temos que falar com Deus, e quando falamos com Deus, Deus nos direciona, Deus abre caminho. Se tem porta fechada, Ele abre. Se tem embaraço, Ele vai tirando, empecilho Ele vai tirando, porque a oração do justo pode muito dos seus efeitos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele orou ao Senhor, falou com o homem e depois entrou em ação. É assim que funciona, irmãos. Entrou em ação e Deus lhe deu uma grande vitória. Mas não para por aí. Na execução da missão dele, porque a missão dele foi específica. A missão dele foi específica. Qual era a missão dele? Edificar o muro. Meu irmão, se Deus te deu uma missão, seja específico ou específica no que você vai fazer. Não deixe que as coisas venham desviar você, a sua atenção, o seu objetivo. Ele foi, irmão, específico. Eu vim aqui para edificar os muros, e é isso que vou fazer. Mas veja, irmão, ele como um bom líder,
ele começou a colocar homens, tapando as brechas, aonde os inimigos tinham facilidade de entrar. Olha aí, irmão, olha essa palavra de Deus para nós. A palavra de Deus também para nós aqui essa noite, irmão, é: feche as brechas, irmão. Muitas das vezes o inimigo está entrando em muitas casas, em muitos lares, porque está havendo brechas. Pessoas que chegam na tua casa com comportamento diferente, com palavras diferentes, com costume diferente, e vai introduzindo isso na tua casa. Irmão, irmã, vigia nisso. Vai fechando as brechas. Sim, vai fechando as brechas. Na igreja também, queridos irmãos, aparecem os falsos mestres, os falsos profetas, movimentos estranhos, irmão, que enchem os olhos, mas devemos ficar atentos para com isso, irmão, porque o servo de Deus e a serva de Deus, onde chega, irmão, ele não quer status, ele não quer glória para si, ele quer somar com a igreja, com aquilo que Deus tem operado na igreja, queridos irmãos. Ele tem dom, ele chega para somar com aqueles que têm dom também, queridos irmãos, porque o Espírito que está na igreja é o mesmo Espírito que está nele. Aí dá um mesclado maravilhoso e Deus opera de uma forma linda e gloriosa, irmão. E essa pessoa, quando vai embora, ela não deixa um rastro de desgraça, mas deixa assim, querido irmão, fruto para a glória do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que Jesus Cristo falou, irmão, que os bons obreiros, os bons profetas, os verdadeiros profetas, não se conhece, queridos irmãos, pela sua dinâmica, não se conhece pela sua oratória, pelo seu dom, queridos irmãos, mas conhece sim pelo seu fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. Se a árvore dá fruto bom ou fruto mau, irmão, tenhamos cuidado com isso e fechemos todas as brechas, para que essas coisas não venham minar a nossa comunhão, a nossa alegria, o nosso contentamento. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero só citar, nesses 5 minutos ou 7 que me restam, as características do homem que Deus procura. Primeiro lugar, a primeira característica: Deus procura um homem arrependido. Repita comigo: Deus procura um homem arrependido. E o que é uma pessoa arrependida? Eu ilustro, irmãos, com Isaías 6, onde estava o profeta. Quando ele viu, irmãos, contemplou a majestade, a santidade do Deus Todo-Poderoso, irmão, a carne velha dele não aguentou. E ele falou: ai de mim, que estou perecendo. E quando ele contemplou, queridos irmãos, os seres angelicais que estavam ali diante dele, irmãos, que nem mesmo queria olhar para o Deus Todo-Poderoso, mas simplesmente falavam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele ouviu isso, irmão, ele teve, queridos irmãos, um total arrependimento diante de Deus. Porque o arrependimento, irmão, leva-nos
a ver a nossa situação pecaminosa diante de Deus e nos rendermos à santidade e à majestade do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Saulo, irmão, foi um que também se rendeu. Quando ele ouviu falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele caiu por terra, quando se levantou, queridos irmãos, sabe o que ele falou? Quem és, Senhor? E Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que queres que eu faça? Olha aí, irmão. O homem arrependido, ele se rende diante do Deus Todo-Poderoso. O homem que Deus procura, o primeiro, é o homem arrependido. O segundo, é um homem quebrantado. Isso não é muito pregado entre nós. Era a maior qualidade que havia em Davi. Davi, irmãos, cometeu N pecados, longe de ser um homem perfeito, mas ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, que o próprio Deus chega a falar, queridos irmãos, no Salmo 89 e o verso 20, achei o meu servo Davi. Olha aí, irmão. Mas é o que Davi tinha, irmão, que era diferenciado de muitos, é que ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. E um coração quebrantado diante de Deus, irmão, não fica em pé de guerra. Quando Deus fala: meu filho, você errou, a pessoa, ela tem essa inclinação para aceitar isso. Ela não se esconde atrás dos seus erros, atrás dos seus pecados, mas ela se quebranta diante do Deus Todo-Poderoso. O terceiro, dá para citar, o terceiro, irmão, foi o que o pastor citou aqui. A segunda característica do homem que Deus procura é que ele é chorão. Está no esboço. Foi ficar lá daqui, está no esboço. Ele é chorão. Não confundamos, irmão, sem fazer nenhuma comparação, o choro aqui com manhoso. O choro aqui, que eu me refiro, irmão, é o que Jesus fala. Em Mateus 5:3. É 5:4. Bem-aventurados os que choram. Aí, irmãos, convém uma meditação sobre isso, que nós não temos tempo de falar sobre isso. Mas em rápidas palavras, o que chora aqui é aquele, queridos irmãos, que primeiramente ele faz um exame introspectivo na sua alma. E ele exclama, como Paulo exclamou no capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou. Olha aí, irmão. Porque ele passa a conflitar a santidade dele com a santidade de Deus. Aí ele vê o quanto ele é miserável, pecador. E a segunda característica do homem que chora, irmão, é quando ele vê a situação da humanidade distanciada de Deus. Isso aconteceu com duas pessoas na Bíblia. Temos dois exemplos que eu conheço. Jesus, que chorou sobre Jerusalém, quando ele falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abrigar como uma galinha abriga os seus pintainhos, mas tu não quiseste. Isso trouxe choro ao Senhor Jesus. E a outra situação foi Paulo, quando ele estava em Atenas,
Quando ele observou a cidade, porque ele não estava ali como um turista passeando ou coisa semelhante, mas ele estava ali como um missionário, ganhador de almas. E seu espírito, a Bíblia nos diz que se perturbou dentro dele, ao ver a cidade totalmente entregue à idolatria. Se você chora, é porque você conhece a sua natureza má e vê a situação da humanidade. Mas eu concluo dizendo: Deus procura pessoas para colocar na brecha. Isso pode ser aonde você trabalha, pode ser aonde você mora, no seu lar, na escola, até mesmo na igreja. Passe, descubra, se você ainda não descobriu, a sua vocação, o seu talento diante do Senhor, e fala: Senhor, me coloque no lugar aonde o Senhor quer que eu esteja. Com a permissão do pastor, a igreja se põe de pé. Você foi abençoado por esta palavra, meu irmão? Eu tenho plena convicção que sim. Louvado seja o nome do Senhor. Quero estar orando pela sua vida, para que Deus possa continuar a te abençoar, te fortalecer. Ore comigo. Pai querido e maravilhoso, a tua palavra, Senhor, ela foi ministrada aqui nesta noite, conforme o Senhor colocou no meu coração, ó Pai. Bem sabemos, meu Deus, que é da tua vontade, meu Pai, que as pessoas às quais o Senhor tem salvado, tem chamado, Senhor, elas venham, meu Deus, exercer o seu dom, a vocação, de acordo com a tua vontade, Senhor. Abençoa este irmão, abençoa esta irmã, Senhor, que se sente ainda deslocado, perdido, Senhor, e não sabe qual é a sua posição. Abençoa ele neste momento, lhe dando direcionamento, Pai. E aqueles que abandonaram, Senhor, a sua posição, ó Deus, que eles voltem, meu Pai, e possa ficar na posição a qual o Senhor quer. Continua a abençoar esta amada igreja, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quantos podem agradecer a Deus comigo pela vida do pastor Rivaldo?